Então, o PDF que a gente vai usar agora é aquele que está escrito, né? Textos para avaliação. Textos para avaliação. Aqui. Você nunca fez nenhum teste, nem pelos vídeos na internet, nem por curiosidade? Não, nunca fiz, rapaz. Então, tem um texto aí muito bom na página 22, se for contado pelo computador, cai na 25. Tá. Estou tendo uma dificuldade grande de lembrar daquilo que eu li, entendeu? Ah, mas se fosse só você, eu já teria resolvido o problema de todo mundo, tá? Você tem lá no grupo, né, 170 e tem mais 2 grupos com 50, 60 pessoas, né? Então, só esse trimestre são mais de 200, com a mesma dificuldade sua. Ler, daqui a Quer dizer, pouco alguns não mais, porque já fizeram 4 aulas, 5 aulas. Hoje mesmo, o Pedro, não sei se você viu, ele leu 1.000 palavras por minuto, na verdade foi mais, foi 1.208 palavras, com 100%. Eu fiz um teste com ele, ele não errou nada. Ele leu o texto todo e ainda releu um pedaço em 15 segundos. O nosso é diferente, eu vou marcar no relógio 1 minuto. Quando você disser que achou o texto aí, você me avisa. Além disso, você vai precisar de papel e caneta. Tá aqui na mão já. É motivação pessoal o nome do texto? Não, método de estudo. Foi o que eu disse. Se for pela contabilidade aí do computador, cai na 25. Está em ordem alfabética também. Método de estudo? Isso. Ah, tá aqui. Método de estudo, mas tá na 22 aqui no computador. Ah, então tá certinho. Ok, é porque às vezes o computador conta a capa, o índice, né? Então a coisa é simples, olha. Então, para fazer teste de leitura é muito simples. Eu marco no cronômetro 1 minuto, né? No caso, quando a pessoa faz sozinha, ela marca no timer. E aí, durante 1 minuto, você vai ler tentando entender o texto. Certo. Isso não quer dizer que você vai ler, certo? Que você vai conseguir, né? Vamos lá. Mas você vai ler tentando entender. Se sobrar tempo, você lê de novo. Se não der tempo, você marca onde você parou. Beleza. Começa. Então, vamos lá. Eu leio em voz alta ou leio... Nunca. Só para você. Tá, então beleza. Então. Valendo, então? Sim. Esgotado. Leu tudo? Releu? Como é que foi? Foi até a penúltima linha aí. Qual palavra você parou? Eu parei no ponto de a leitura. Então, você vai anotar isso, esse resultado é extremamente importante. Você nunca pode perder. Eu vou perguntar sobre o seu primeiro teste, toda aula, tá? Porque toda aula a gente vai aprender um exercício novo e a gente vai aprender também, aliás, e nós vamos fazer também, executar um novo teste. Certo. Tá certo? Então, coloca aí, né, ó, primeiro teste de avaliação. Você parou no 5º parágrafo? Tá na metade do quinto parágrafo aí. Isso, 5º parágrafo, aí você põe um tracinho e escreve exatamente a palavra que você parou. Tá. Qual foi a palavra? A leitura. Leitura, certo? Isso. Então, escreve aí, tracinho, leitura. Beleza. E vai colocar o número 1. O número 1 quer dizer, a primeira pergunta que eu vou lhe fazer. Se você não souber, vamos deixar um traço. Tá? Você vai minimizar seu texto, não pode olhar mais. Tá. Se você, claro, souber, escreve. Se tiver 100% correto, você ganha 10 pontos. Se parcialmente correto, eu vou dizer a pontuação e você vai anotar. Então, é o número da pergunta, a resposta e o ponto. Quando eu corrigir, não precisa anotar. Qual é o título? Método de estudos? Escreve aí.
Número 1, põe a resposta. A princípio, só vale o que está escrito. Você pode falar, claro, mas só vale o que está escrito. Método de estudo. Tá, eu ouvi assim, método de estudos, com S. Você colocou esse S? Coloquei. 7 pontos. Não tem o S, tá? Aí eu tirei 7 3 pontos? pontos de 10. Certo. Tirei um pedacinho do ponto aí. Número 2, tem uma frase importante entre aspas. Qual era? Não vou lembrar. Foi a primeira coisa que você leu. Pois é, Deixa um traço, né? 2, faz um traço. Não lembro. não lembro. Tá, número 3, a frase era aprender a aprender. Não anote, certo? Uhum. Quem gosta de falar essa frase? Quem vai falar essa frase? Ah, também não lembro. Deixa um traço. Professor, pedagogo, educador, e o texto diz que até empresários. Não anote a resposta, tá? Só deixa um traço. Número 4, já os alunos que falam sobre estudar. Eu não vou chutar, não, porque não. Faz branco aí, como o povo fala, não sei em qual estado, que eu percorri o Brasil todo, né? Branco é mato, né? É, mais Não uma sei vez, onde é que eu realmente não aprendi lembro. essa, mas eu tenho umas frasezinhas aí do Brasil inteiro. Então, número 5, tá? Os alunos reclamam que estudar é muito difícil, e o autor classificou 3, né? 3 dificuldades. Quais? Compreensão? Coloca compreensão, põe um X, não está na lista, não está errado, só não está na lista. Certo. Puxa, tá certo. Mas tô aqui doido aqui agora com esse negócio. Não tô lembrando de nada do que eu li. Deixa aí só essa com o X, certo? Tá. Então, o autor diz que os alunos reclamam que têm dificuldade para estudar. 3 dificuldades, né? Não consigo me concentrar, não sei por onde eu começo e o meu estudo não rende. Uhum. Número 6, né? E para, né, para estar motivado, tem alunos, né, aqui na mentoria que estudam 4, 6, até 8, 12 horas por dia, Uhum. para passar para o TCU, magistratura, promotoria, né, Receita e outros concursos. Tá, e o que o autor escreveu lá? Para estar motivado para estudar? Eu não vou lembrar também. Tá bom, deixa um traço. Isso só acontece na primeira aula, depois que eu lhe ensinar as técnicas, acabou, tá? Tá, tomar. Vamos resolver isso de uma semana para outra. Tem gente, só para você não ficar desesperado, tem gente que zera. Ah, então, pelo menos, estou fazendo 7 Não pontos aqui. foram muitos, né? Dos 200, 4 conseguiram tirar 0. É muito difícil. É, mas tá, a memória realmente tá Já devagar tem aqui, 7 né? pontos, ou seja, zerar você não vai. Tá, número 8. E a 7. preguiça, a indisposição. 7. A 7. indisposição para estudar, como é que eu faço? Como é que é? Desculpa aí. A indisposição pode ser vencida. Aquela indisposição que você olha para o livro e pensa em fazer qualquer outra coisa, menos estudar. Sei lá, acho que não vai estar no texto, não, mas é só é força de vontade, né? E força de vontade, né? Coloca um X. O texto diz que basta eu ter uma rotina. Uhum. Número 9. O texto diz aí, 8, né? número 8, perdão, 8. O texto fala aí que a leitura é uma grande oportunidade para Para. Deixa eu lembro aqui, para. deixa um traço, desenvolvermos a nossa inteligência. A número 9 é muito fácil. Qual é o nome do livro que eu tirei esse texto?
O nome do livro eu não vou lembrar, eu vou lembrar talvez o nome do autor. Tá no rodapé. É do Laí Ribeiro, né? Livro, né, mas talvez, de repente, você dê uma olhadinha, né? E número 10, você viu quantas palavras tem o texto? 169. 169. Olha aí, 10 pontos. Então, você vai escrever compreensão inicial, 17%. Então, para fazer o teste é simples, né? Se você quiser fazer outros testes depois, Uhum. você pega um texto aí na internet, né? E procura, né, um texto que tenha algumas perguntas para responder. Então, se Certo. você encontrar 10 perguntas, cada uma vale 10%. Se 20, cada uma vale 5%. Uhum. Ou simplesmente você divide, né, o número de perguntas pelo número de acertos. Uhum. E aí você alcança a porcentagem, certo? Você pode marcar 1 minuto no relógio, vai lendo, marca onde parou e contabiliza, Tá. certo? Então, agora, eu vou lhe passar como é que calcula a velocidade, certo? Uhum. Você vai dar uma olhadinha aí no texto, pode voltar lá no texto, separou. Né, que como eu abri o outro texto, aí o outro texto estava lá em Ribeiro. Mas esse aqui era, realmente estava sem autor aqui. Tá Eu já bom. gravei o Voltou outro lá no texto. texto, método de estudo? Sim. Tá. Na leitura dinâmica, eu conto vírgula como palavra, ponto final, travessão, parênteses, aspas, tudo é palavra. O número 169 é uma palavra. Quantas palavras tem o título? As palavras são tipo 3. Tá. Método Então, de estudo. 3. Método, 1, D, 2, estudo, 3. E na frase aprender a aprender, quantas palavras? 3. 4, 5. Primeira aspa, 1, aprender 2, a 3, aprender 4, as outras aspas, 5, ponto final, 6. 6. Tá. Né? Então, você releu, não foi? O texto todo agora, de novo, não? Não, não, perdão, você ficou no quinto parágrafo, né? Naquele quinto parágrafo, até na última Quantas palavra do autor. faltaram para terminar? Quantas palavras? Então, essas eu não li, inclusive o rodapé. Aprendizagem acelerada, 169 palavras, fecha o parêntese. 20 20? palavras. 169 menos 20, 149 ppm é a sua velocidade inicial. 49 ppm. Isso, a maioria dos alunos chegam a 400 palavras com 50% em 3, 4 semanas, Uhum. tá? E a maioria dos alunos, antes da 10ª aula, passam de 1.000 palavras por minuto com mais de 70%. Uhum. Você está com 149 palavras por minuto e 17% de retenção, ou seja, a sua compreensão vai quintuplicar, né? A sua velocidade, então, vai aumentar 8 vezes, Entendi. tá? Então, vamos entender isso aqui, ó. Eu preciso, primeiro, sair dessa compreensão de 17%. Não Uhum. adianta você ler rápido com uma compreensão de 17, concorda? Sim. Né? Tá. Então, analisa comigo, né? Você vai anotar aí como é que você vai treinar. Escreva aí, primeira ferramenta. Primeira ferramenta. Escreva aí, número 1, escolher um livro. Tem que escolher um livro que eu vou usar só para isso, Certo. tá? De preferência, um livro fácil, né? Um livro pequenininho, eu Uhum. carrego para onde eu estiver, um assunto que me interessa, que eu vou achar interessante, gostoso de ler, né? Ó, fininho. É o começo, certo? Uhum. É muito importante ter um marcadorzinho de página, tá? E de preferência, ó, dentro do livro, né, é bom que tenha letras grandes, né, parágrafos curtos, tá vendo? Ó? Uhum. Ou E seja, assim, é muito um mais livro em fácil ler formato de quando tá livro assim, ou em né? formato Oi? de apostila? Não, não complica, né? Por enquanto, não, suas apostilas. Você pode ler durante o dia todo o que você quiser, mas escolhe um livrinho fácil, um livro com letra grande, né, um marcador de página.
Número 2, coloca aí, ó, ler por mais ou menos 10 minutos sem interrupção. Nada de celular, pessoas te chamando, barulho de rua, televisão ligada. Notou? Uhum. Número 3, aí é que está o pulo do gato. Coloca aí, ó, explicar o que você leu em voz alta para alguém ou alguma coisa. Olha aí. Para alguém ou para alguma coisa sobre o que você leu nos 10 minutos. Você pode simplesmente resumir, né? Ler, Uhum. explicar durante 5 minutos o que eu li. Mas Certo. para você entender os detalhes, você tem que lembrar quem, né, os personagens, onde, os lugares, quando, Uhum. os tempos. Às vezes não é uma data, às vezes fala sobre a antiguidade, às vezes fala sobre o futuro, às vezes a pessoa, né, tá nostálgica, fala no tempo da infância do autor, Certo. tá? Tem que lembrar o que está dizendo, como aconteceu, como é os verbos, né? Nasceu, morreu, cresceu, né? Transformou, mudou, queimou, enfim, molhou. Uhum. Então, se eu ler o texto preocupado em quem, onde, quando, como aconteceu, olha aí, eu já vou ler como um detetive. Certo. Eu vou ler procurando o que há de importante. Nessa leitura, você procurava alguma coisa? Na verdade, eu estava preocupado em realmente guardar as informações. Mas como você não direcionou o Uhum. que você queria encontrar no texto, você não gravou. Então, se É. eu lhe mostrar isso aqui, ó, e falar assim, você vai memorizar para mim aqui durante, né, 3 segundos, tá? Você vai olhar para mim aqui, tudo que for azul, tá bem? Uhum. Aqui o desenho, ó. 1, 2, 3. O que você viu que era cinza? Que fica era cinza. Assim, poxa, professor, mas aí você está esculhambando com o negócio. Você pediu para eu olhar azul e agora você pergunta cinza? Acho que algumas partes das capas eram cinza, né? Não. Eu acho que, para ser sincero, Não tem talvez nada um assim. pouquinho perto do preto tinha um restinho de cinza, mas eu acho que nem cinza tinha, Uhum. tá? Então a resposta dela era mais fácil, não tinha cinza. Né? Se bobear ali em torno das letras pretas, né, podia lembrar alguma coisa de cinza ali. Mas o que eu quero chegar não é se é cinza ou se é azul. Eu quero saber o que é que você procura quando você está lendo o texto. Uhum. Esse exercício ele vai te transformar num detetive. Você vai sair de um leitor passivo para um leitor ativo. Um leitor Certo. que não espera o autor entregar o conteúdo. É você mesmo que vai correr atrás. É você que vai procurar quem, onde, quando, como que foi. Entendeu ou não? Entendi. Fechou? Fechou. Está preparado para o desafio? Vamos lá. É, Depende mais de você do que de mim. não, sim, a Assim, intenção mesmo de fazer o curso de eletrodinâmica é assim, claro que a gente quer, o trabalho demanda que a gente leia muitas coisas muito rápido, só que tem que absorver mais coisas, né? claro. Mas eu quero dizer para você o seguinte: depende mais de você do que de mim. Porque semana Uhum. que vem é nossa aula. Se você chegar a dizer aqui, professor, porque A, porque B, porque C, porque Beltrano, porque Ciclano, Belclano, não Uhum. treinei. Não posso fazer nada por você. Entendi. Se você disser para mim que não teve 10 minutos para treinar uma vez por dia, e Uhum. 5 para explicar o que você leu, né, marcando, né, para continuar no outro dia, aí continua lendo daqui onde você parou, esse livro é só para isso, aí eu vou fazer o quê? Entendi. Mas se você treinar, eu garanto, na próxima aula você está entendendo, né, aí de 17 você está passando para 45, 55%. Beleza. Tá bom? Tranquilo. Então, vamos em frente e até o próximo encontro. Bom, fechou. Tchau, hein? Acabei derrubando sem querer a Oi. conexão. Eu apertei um botão errado, mas é isso. Fechamos, Então, beleza. tá? E no mesmo horário, aqui pelo Meet, eu te mando o link. Não, a gente combinou de 10 horas segunda.